E aí pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o assunto da aula é potências e raízes, tá? Potências e raízes é um assunto que é estudado em todas as séries do ensino fundamental, do sexto ano até o nono ano, com nível gradativo de dificuldade. Seguinte, para você entender a ideia das potências e das raízes, o princípio básico que você vai usar é a multiplicação. Então você tem que dominar muito bem a multiplicação de fatores iguais, tá? Bem, vamos lá. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? Vamos lá, galera. Os tópicos da aula de hoje serão os seguintes: potência de um número real com expoente inteiro, tá? Nós vamos ver como se comporta um número real quando a gente usa um expoente inteiro nele. Porque nós sabemos que o número real, quando está elevado a um expoente natural, ele se torna uma potência simples. Mas o que acontece com ele quando o expoente é trocado por um número inteiro, ou seja, um número negativo? Segundo tópico que a gente vai estudar na aula de hoje são propriedades das potências. Seguinte, galera, as propriedades da potência vai servir para você economizar muito tempo no seu cálculo, tá? Então a sua questão vai se reduzir bastante o cálculo se você utilizar as propriedades de potência corretamente. Próximo tópico, raiz enésima de um número real. Nós sabemos que não existe apenas a raiz quadrada, existem diversas raízes, onde a primeira delas é a raiz quadrada, mas tem também a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, e um número tão grande quanto você queira no índice da raiz. Então a gente vai estudar como se comportam as raízes nessa questão. Próximo tópico, as propriedades dos radicais. Entenda a radical como associada às raízes. Então é o seguinte, se eu quiser saber uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 4, eu tenho que saber qual número que é elevado a outro número dá igual a 4. Por exemplo, seria o 2, porque 2 elevado a 2 dá 4. Então a raiz quadrada de 4 seria o 2. Então observe que tem uma relação entre as potências e as raízes, tá? E as propriedades vai servir justamente para a gente poder economizar tempo no nosso cálculo e reduzir o máximo possível o nosso cálculo. Simplificação de radicais. Nem sempre o radical tem um resultado exato. Então a simplificação de radicais vai servir para a gente ter o resultado mais simples possível daquele radical. Não significa que sempre as raízes terão resultados exatos, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 8, ele não é um resultado exato. Então a gente vai usar a simplificação dos radicais para estar achando o valor mais simples possível da raiz quadrada de 8. Adição algébrica de radicais. Galera, adição algébrica de radicais também vai estar incluso aí, em alguns pontos, a subtração, que o procedimento é o mesmo. Próximo tópico, a multiplicação e a divisão dos radicais, tá? Bem, vamos lá para o primeiro tópico. Seguinte, potência de um número real com expoente inteiro. Considere o problema. Qual é o resultado da potência 3 elevado a menos 1? Isso daí é um probleminha bem simples, tá? Mas que, se você não se atentar aos fatos, você pode confundir ou deixar passar aquele sinal negativo no expoente e cometer o erro. Usando os resultados já conhecidos, a gente vai fazer um palpite de como seria esse resultado. Bem, a gente já sabe que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, lembrando que 3 é a base e 2 é o expoente. Você nunca deve multiplicar a base pelo expoente, nunca. Você vai fazer o seguinte, o expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Bem, então se tem um expoente 2, a base 3 vai aparecer duas vezes, por isso que tem o 3 vezes 3 aí. E 3 vezes 3 é 9. Seguinte, antes do expoente 2 natural, nós temos o expoente 1 nos números naturais. Então 3 elevado a 1, ou seja, o 3 vai aparecer apenas uma única vez. Observe que quando eu reduzi o expoente de 2 para 1, o resultado 9 foi dividido pela base 3, tá? Então 9 dividido por 3 deu o resultado 3 aí no 3 elevado a 1. Quando a gente reduz mais uma vez o expoente, do 1 baixamos para o 0, ou seja, o resultado anterior 3 vai ser dividido por 3. Então deu 1. Então 3 elevado a 0 igual a 1. Bem, e o que acontece se a gente reduzir antes do zero nos números inteiros? Antes do zero nos números inteiros é o menos 1. Então o que vai acontecer? O resultado 1 anterior vai ser dividido novamente pela base 3 e 1 dividido por 3 dá
1 terço. Ou seja, o resultado de 3 elevado a menos 1, pelo esse nosso raciocínio dedutivo, é 1 terço. Mas a gente precisa confirmar essa conta, tá? E aí a gente já vai confirmar essa conta de uma maneira simples, fazendo a divisão de fração, de maneira intuitiva. 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 2, onde os elementos da fração são potências, tá? Então 3 elevado a 1 dá 3 e 3 elevado a 2 dá 3 vezes 3, tá? Observe que aí na fração o 3 do numerador ele foi cortado com um 3 no denominador. Por que aconteceu isso? Porque são números idênticos sendo divididos, dá o resultado 1 ali, tá? E esse 3 aí embaixo que não foi cortado passa a ser o denominador do resultado final. Ou seja, realmente esse raciocínio leva ao resultado de 1 terço. Mas se não for o número 3, for um número qualquer. De maneira geral, gente, se você tem uma base que é representada pelo número A, elevada a um expoente negativo, por isso que está como menos n, tá? Essa base ela é invertida, por isso que ficou 1 sobre A. E o expoente negativo deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Galera, na matemática vocês vão ver que vai aparecer bastante letra, tá? Então associe letras sempre a números, beleza? Então, letra é associação a números. Vamos lá. Próximo tópico aqui, ainda dentro das potências de um número real com expoente inteiro, vamos ver algum exemplo, tá? Então, no caso aqui vai ter alguns. Bem, seguinte, exemplo A, nós temos a fração 3 quartos elevado a menos 2. Lembra, se o expoente é negativo, a base toda é invertida. Então, se o 3 era numerador, ou seja, estava na parte de cima, e o 4 era denominador, ou seja, está na parte de baixo, vai inverter as posições. Então, o 3 vai passar para baixo e o 4 vai passar para cima. Então, o que era numerador virou denominador e o que era denominador virou numerador. Observa também que o menos 2 lá do expoente saiu, tá? E ficando o número positivo 2. E agora você faz a potência normal. Então, 4 sobre 3 elevado a 2 é a mesma coisa de 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, tá? Que fica 16. 4 ao quadrado não é 8, tá? Lembra, não pode fazer base vezes expoente, tá? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E 3 ao quadrado é 9, tá? Lembrando que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, tá? É 3 vezes 3 que dá 9. No item B, o mesmo caso. Nós temos uma fração, novamente é um expoente negativo, tá? E a base irá inverter. Bem, o que nós fizemos? O 7 passou a ser denominador e o 10 passou a ser numerador. Então ficou 10 sobre 7, o expoente era menos 3, passou a ser 3, tá? O negativo sai. E nós temos 10 elevado a 3, 1000, e 7 elevado a 3, que é 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, a base 7 aparece 3 vezes, dá 343. Beleza? Mais um exemplo aqui também com fração, 1/5 elevado a menos 4, tá? Então, 1 vai para a parte de baixo, ou seja, para o denominador, e o 5 vai para a parte de cima, ou seja, no numerador. O expoente negativo sai, ficando 5 sobre 1 elevado a 4, tá? Galera, detalhe, 5 sobre 1 é a mesma coisa de você ter 5. Então, você não vai estar alterando nada, tá? Então, 5 elevado a 4 dá 625, tá? Desconsidere esse errozinho aí na imagem, que tem 5 elevado a 1 aí no denominador. Próximo tópico, tá, seria quando nós temos a base um número natural. Então, nós temos 2 elevado a menos 3. Esse 2 ele vai ser invertido. Sempre quando você tiver a base um número natural ou um número inteiro, entenda que está implícito, ou seja, finge que lá embaixo tem o número 1. Então, ficando 1 sobre 2 no modo invertido, tá? Do número 2. Você inverter a base 2 é ficar 1 sobre 2. Esse menos 3 se torna 3 e 1 sobre 2 elevado a 3 é 1/8, tá? Porque 1 elevado a 3 é 1 e 2 elevado a 3 é 8. Próximo exemplo, 3 elevado a menos 4. A base 3 se torna 1 terço, tá? O 3, o inverso de 3 é 1 terço. E o menos 4 se torna positivo. 1 elevado a 4 é 1 e 3 elevado a 4
dá 81, tá? Lembrando que não é 3 vezes 4, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 quintos elevado a menos 2, inverte a base, ficando igual a 25 sobre 9. Agora, quando você tem a base negativa, o procedimento é o mesmo, tá? O negativo da base não sai, não pode confundir. O negativo da base não sai. O que sai é o negativo do expoente. Então, menos 1/6 elevado a menos 2 se torna menos 6, tá? Lembrando que o inverso de 1/6 é 6 sobre 1, que é a mesma coisa de 6. Como tem um negativo, fica menos 6. E o negativo do expoente 2, ele sai ficando igual a 36, beleza? Lembrando que todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Bem, mais alguns exemplos, tá? Nós temos aqui o número 2 entre parênteses elevado a menos 2, tá? Nesse caso não vai influenciar em nada os parênteses, ok? Vamos avançar um pouquinho, tá? Para as propriedades das potências. Seguinte, pela definição de potência, você tem um número que é representado pela letra A, repetindo uma certa quantidade de vezes, que é representado pela letra N. Nós já vimos o caso da potência com expoente negativo, que foi visto agora há pouco. Bem, e o que acontece se a potência tiver um expoente racional? Gente, racional nada mais é do que as frações, tá? Associe dessa forma. Bem, quando você tem uma potência com um expoente fracionado, o denominador desse expoente representa o índice da raiz, ou seja, olha esse n aí no denominador, ele é o índice da raiz, tá? E o m se torna o expoente dentro da raiz, ok? Da base A. Seguinte, as propriedades de potência. Nós temos a multiplicação de potência de mesma base, onde você repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, onde você repete a base e subtrai os expoentes. A potência de potência, onde a base é repetida e a multiplicação do expoente. Quando você tem duas bases elevadas ao mesmo expoente, cada base vai ter esse expoente. A fração elevada ao mesmo expoente, cada elemento da fração vai ter o expoente. E todo número elevado a zero é sempre igual a 1 para todo número diferente de zero, tá? Esse Vzinho cortado significa para todo, ok? Vamos ver aqui as propriedades com o exemplo ao lado para ficar mais fácil a associação. Nós temos aqui, ó, 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. Observa que a base 5 é a mesma e o expoente 5 e 2. Então você repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Então fica 5 elevado a 7. Quando tem a divisão de potência com a mesma base, por exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2, você repete a base 12 e subtrai os expoentes. Galera, muita atenção, ó. Um dos expoentes é negativo, tá? Então, quando o segundo expoente na divisão for negativo, você tem que colocar entre parênteses. Na dúvida, número negativo coloca-se entre parênteses, beleza? Ficando 12 elevado a menos da propriedade e o menos do número 2, tá? Então, menos com menos, mais 8 mais 2, 10. Então, fica 12 elevado a 10. Quando você tem uma potência de uma potência, ou seja, você tem dois expoentes, um dentro do parênteses e outro fora do parênteses. Você repete a base e multiplica as frações 1/2 vezes 2/5, tá? 1/2 vezes 2/5 se torna 1/5. Quando você tem duas bases elevado ao mesmo expoente, no caso aqui é o expoente menos 2, a base 4 vai ficar elevada a menos 2 e a base 3 vai ficar elevada a menos 2. E quando tem a divisão de duas bases, ok, elevado ao mesmo expoente 3, o 5 vai levar a 3 e o 4 vai levar a 3, ok? Então, fica o expoente 3 na base 5 e o expoente 3 na base 4. Raiz enésima de um número, tá? Lembra que eu falei que a raiz ela pode ter diferentes índices, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz décima. Então é o seguinte, galera, o índice ele é o valor que vai determinar quantas vezes você vai ter um número idêntico para dar o valor do radicando. Por exemplo, raiz cúbica, eu vou precisar de 3 números idênticos para dar o valor dentro da raiz, que é o radicando, ok?
Se for uma raiz quinta, eu vou precisar de 5 números idênticos que dê o valor dentro da raiz, que é o radicando, tá? Ou seja, quando eu multiplicar esses números idênticos, tem que dar o valor dentro do radicando. E esse resultado, tá? Esse número que foi repetido uma certa quantidade de vezes é chamado de raiz. Vamos ver aqui, ó, um exemplo prático. Raiz cúbica de 27. Ou seja, esse 3 é que dá o índice cúbico da raiz, ok? O radical é o símbolo da raiz e o 27 é o radicando, é o valor que eu estou procurando a raiz dele. Raiz cúbica de 27, ou seja, eu vou ter que 3 números idênticos multiplicados que dê 27. No caso é o próprio 3, porque 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. Aqui nós temos duas colunas para fazer associação de valores. Bem, raiz quadrada de 25 é associado ao número 5. Raiz quadrada de 64 é associado ao número 8. Ok? E os demais valores eu vou deixar para vocês testarem os conhecimentos em casa. Continuando aqui, gente, nós temos as propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais, algumas são bem simples de você associar. Primeira propriedade, raiz com o mesmo índice, ou seja, quando você tem aqui no exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5, observe que o índice é o mesmo, é o índice cúbico, tá? O índice 3. Então você escreve em uma única raiz, ok? O 2 e o 5 dentro da única raiz, ou seja, fica a raiz cúbica de 2 vezes 5, que 2 vezes 5 é 10. Então fica a raiz cúbica de 10. Mais um exemplo, raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 6. Observe que é o mesmo índice 4, tá? Então você escreve uma raiz só e o 5 vezes 6 vai ficar dentro dessa única raiz. E 5 vezes 6 é 30. Próxima propriedade é o inverso da primeira, tá? Mas o raciocínio é muito parecido. Em vez de você estar com um produto de raízes de mesmo índice, você vai ter a divisão de raízes de mesmo índice. Ou seja, você repete uma única raiz e as divisões vão ocorrer dentro dessa única raiz. Primeiro exemplo, raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 5. Então vai ficar uma única raiz cúbica e o 10 vezes 5 vai ser dentro dessa única raiz a divisão, tá? 10 dividido por 5 dá 2, então o resultado final é raiz cúbica de 2. Raiz quadrada de 18 dividido pela raiz quadrada de 3. Então fica raiz quadrada de 18 dividido por 3 e 18 dividido por 3 é 6, tá? Então fica uma única raiz quadrada. Próxima propriedade. Quando você faz a transformação do índice da raiz, obtendo uma raiz equivalente. Raiz décima de 2 ao quadrado aí no nosso exemplo. Eu posso pegar esse 10 e esse 2 e fazer a simplificação. Como são números pares, eu vou simplificar por 2. Então o 10 foi simplificado por 2 e o expoente 2 também foi simplificado por 2. 10 simplificado por 2 dá 5 e 2 dividido por 2 dá 1, que não precisa colocar o expoente quando ele for. A mesma coisa na raiz 15ª de 3 elevado a 5. Observe que 5 e 15 podem ser simplificados pelo próprio 5. Então 15 vai ser dividido por 5 e 5 vai ser dividido por 5. Ficando 15 dividido por 5, 3, então o índice simplificado é 3. E 5 dividido por 5 dá 1, que não precisa colocar o expoente 1. Vamos lá, mais um exemplo. Raiz quinta de 3 elevado a 10. O 5 do índice e o 10 do expoente pode ser simplificado por 5. 5 dividido por 5 e 10 dividido por 5 são valores exatos. Então 5 dividido por 5 vai anular a raiz, tá? E 10 dividido por 5 fica o expoente 2. Outro caso que acontece é que o índice e o expoente são idênticos. Então quando você faz a simplificação, tanto o índice quanto o expoente serão anulados, tá? Isso daí também é uma propriedade. Quando o índice e o expoente são idênticos, anula um ao outro e fica somente o valor dentro da raiz, tá? O radicando. Que nesse caso, raiz décima de 3 elevado a 10, cancela o índice 10 com o expoente 10 e fica somente o 3. Raiz cúbica de 8. Galera, 8 eu posso escrever como sendo a potência 2 elevado a 3, então cai no mesmo caso, tá? Índice expoente idêntico, anula e fica só o 2. Raiz quarta de 81. 81 eu posso escrever como 3 elevado a 4, então cai novamente nesse caso
onde o índice 4 e o expoente 4 também vão se anular, tá? E raiz quadrada de 4 é 2. Próxima propriedade, quando você tem a raiz de uma raiz, você repete uma única raiz e multiplica os índices. Ó. Bem, pessoal, o próximo tópico é simplificação de radical, tá? Para simplificar um radical, é necessário fazer a decomposição do radicando. O radicando, lembrando que é o número que está dentro da raiz, tá? Como exemplo, nós vamos calcular a raiz quadrada de 160. Fazendo a decomposição de 160, como ele é um número par, vai ser divisível por 2, que dá 80. 80 novamente par divisível por 2 dá 40. 40 novamente par divisível por 2 dá 20. 20 divisível por 2 dá 10 e 10 dividido por 2 dá 5, que é um número primo, então só dá para dividir por 5, tá? Finalizando a decomposição com o resultado 1. Assim, o 160, nós observamos que o número 2 apareceu 5 vezes. A quantidade de vezes que o número aparecer vai ser o expoente, tá? Desse número. Então, por isso que o 2 ficou elevado a 5 e vezes o 5. Essa decomposição, 2 elevado a 5 vezes 5, vai estar dentro da raiz. Ficando desta forma, raiz quadrada de 160 igual a raiz quadrada de 2 quintos, 2 elevado a 5, vezes 5, igual a raiz quadrada. Observe que o 5 foi dividido aí em duas partes, como 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5, tá? O expoente 5, lembrando, vezes o próprio 5. Por que foi feita essa divisão do expoente 5 em duas partes? Para poder fazer a simplificação e separação, já que é uma raiz quadrada. E o 4, por sua vez, ele foi quebrado em dois expoentes, ficando raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 2 vezes 5. Como eu falei anteriormente, a raiz quadrada com expoente 2 ela é anulada, tá? Então, ficando apenas 2 vezes 2, vezes raiz quadrada de 2 vezes 5. E 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 5, 10. Então fica 4 raiz de 10. Continuando com a adição de radicais. Pode acontecer de você ter a adição de radicais com radicais semelhantes. Ou seja, o número que está dentro da raiz e o grau da raiz, índice da raiz, será o mesmo. Nós temos aqui 3 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 2. Observe que em todas as parcelas é a raiz quadrada de 2. Então, você vai apenas somar separadamente os números que são os externos à raiz, tá? Ou seja, 3 mais 5 menos 4. 3 mais 5, 8, menos 4 dá 4 e repete a raiz de 2. Mas pode acontecer também de você ter a soma de valores não semelhantes, como por exemplo, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Neste caso, temos que fazer a decomposição do 50 e do 18. A decomposição do 50 fica 2 vezes 5 ao quadrado, e a decomposição do 18 fica 2 vezes 3 ao quadrado, ficando da seguinte maneira. 2 vezes 5 ao quadrado, esse ao quadrado da base 5 será cancelada, tá? E esse ao quadrado da base 3 também será cancelado, ok? Assim o 5 sai da raiz e o 3 também sai da raiz, ficando a raiz de 2 nas parcelas. Ou seja, fica 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 5 mais 3, raiz de 2. Próximo tópico é a multiplicação e divisão de radicais. A multiplicação e divisão de radicais, ela é bem simples. Você repete uma única raiz, ok? E os valores você coloca dentro dessa única raiz. Como a gente já viu anteriormente, é bem parecido. Por exemplo, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Escreve uma única raiz cúbica e o 4 vezes 12 fica dentro da raiz. 4 vezes 12, 48. E repete a raiz cúbica, tá? Não pode esquecer de colocar o índice da raiz em cada caso. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5. Fica uma única raiz quadrada e o 11 vezes 5 dentro dessa raiz. Ficando a raiz quadrada de 55. Quando a gente tem a divisão de raízes, você escreve uma única raiz e a divisão vai acontecer dentro dessa raiz, ficando raiz quadrada de 81 sobre 3 dentro dessa única raiz, ok? Ficando raiz quadrada de 27. Raiz quarta de 49 dividido pela raiz quarta de 7. Escreve uma única raiz quarta e o 49 dividido por 7 dentro dessa única raiz. Então fica raiz quarta de 7. Agora, quando a gente tem a multiplicação e a divisão, você resolve
o que vier primeiro, tá? Então na parte superior nós temos a multiplicação. Nós temos aí raiz quinta de 15 vezes raiz quinta de 10. Então escreve uma única raiz quinta, tá? Como a parte inferior é o denominador e também é uma raiz quinta, por isso que ele ficou dentro da raiz também ali no passo seguinte, tá? Ficando 15 vezes 10, 150. 150 dividido por 5, 30. Então fica a raiz quinta de 30, ok? Bem, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal.